Senhor, fala conosco na tua palavra. A sua palavra, Senhor, meu Deus, que nos alimenta, que nos santifica, que nos purifica. Eu me esvazio do meu eu, das minhas vontades. Eu me esvazio, Senhor, meu Deus, das minhas preocupações. Senhor, meu Deus, entra com providência. Entra com providência neste lugar. Nós necessitamos da tua graça, do teu poder, do teu mover. Meu Deus, toda a resistência para a palavra, Senhor, joga por terra. Em nome de Jesus, toda a resistência, meu Deus, do mal, para impedir que vidas entrem na frequência de libertação. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Satanás, você está repreendido. O Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo te repreenda. Em nome de Jesus Cristo, aonde você estiver lançando setas inflamáveis contra famílias, contra vidas, para que não receba essa palavra, você é repreendido. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, é aniquilado. Em nome de Jesus, Deus amado, nos cobre com teu sangue. Blinda, Senhor, meu Deus, a minha casa. Blinda os meus ouvidos para o mal. Que o mal não venha, Senhor, lançar setas. Senhor, meu Deus, blinda os ouvidos dos teus filhos. Blinda, Senhor, essa mente. Blinda que venha ser uma mente totalmente voltada para ti. E eu também, Senhor, minha mente totalmente voltada para ti. Blinda a minha casa, a minha família, o meu filho, o meu esposo. Senhor, meus entes queridos, minha mãe, meu pai. Blinda, Senhor amado, a casa, Senhor, da irmã Vani. Senhor, blinda, Senhor, meu Deus, a casa, Senhor, dos outros irmãos que estão aqui comigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para que seu nome seja glorificado. Amém? Deus abençoe sua vida. Não sei se vocês estão ouvindo a música, está tocando aqui um fundo musical. Mas esse microfone ele tem anti-ruído. Né? Esse microfone aqui, o One X, ele tem anti-ruído. Abra sua Bíblia em Mateus 25 e eu começo aqui dizendo: pede para Deus, para que Ele venha repreender todo espírito de loucura contra a sua vida. Em nome de Jesus. Todo espírito de loucura. Que loucura é essa? Nós vamos em Mateus capítulo 25. Um espírito de loucura que está agindo até hoje no meio da igreja. O espírito de loucura é o relaxo. Porque a palavra do Senhor diz: maldito é o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Irmão, isso aqui é uma palavra que corta. Isso aqui é uma palavra que corta. Deus de poder, tem misericórdia da minha vida. É uma palavra que corta. Todo espírito de loucura, em nome de Jesus, começa a orar dessa forma. Senhor, tira todo espírito de loucura que vem contra a minha vida, para que a palavra do Senhor não entre na minha vida e faça a diferença. Em nome de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, viver uma vida rasa na presença de Deus, brincar com a vida espiritual, isso é um espírito de loucura. Brincar com o reino dos céus, brincar de ser crente, brincar de orar, brincar de ler Bíblia. Quantos estão brincando neste tempo? Quantos que têm brincado com a vida espiritual? E vida espiritual, irmãos, é para a eternidade. Não se brinca com coisa séria. Eu não venho aqui para me aparecer, porque o filtro é bonitinho. O filtro me melhora. Tem um filtro aqui, tá? Tem um filtro. Não! Eu não estou aqui para isso.
Eu estou aqui para falar da palavra, da reta justiça. E eu não estou brincando, eu estou falando da palavra. A palavra que é viva e eficaz e ela penetra mais que uma espada de 2 fios, que corta corpo, alma, espírito, faz divisão, para que você possa identificar o que é carne e o que é espírito, o que você fica, o que você não fica. E a palavra vem nessa manhã para a minha vida e para a sua vida. Repreenda todo espírito de loucura, porque a parábola das 10 virgens vai falar sobre 5 loucas e 5 prudentes. 5, esses 5, podemos colocar como 50%. 50% dos que estão dentro da igreja estão distraídos, estão dormindo em tempo que não era para dormir. Estão descansando em um momento que deveria estar vigiando. Isso, irmãos, é espírito de loucura. Porque a palavra vai falar sobre as 5 loucas e as 5 prudentes. A minha epígrafe vai falar apenas sobre a parábola das 10 virgens. Mas outras versões, as mais antigas, vai falar 5 loucas e as 5 prudentes, as 5 virgens. Porque virgens estão imaculadas. E por que imaculadas? Por causa que foram limpos pela palavra. Foram limpos das coisas desse mundo. Porque Jesus compara como virgens. Sendo que a boa parte das pessoas que estão dentro da igreja chegaram através de muitas lutas, tiveram que abandonar muitos pecados, e o Senhor entregou para essas pessoas a libertação. Entregou um tempo novo. Entregou alegria novamente. Ele limpou com a palavra. Ao momento que Jesus fala para os seus discípulos, vós já estáis limpos pela palavra. Já foi limpo. Já foi restaurado. Por isso que fala da virgindade. Imaculado, algo que não teve mácula, mas que o Senhor limpou. Mas existe uma escolha que é pessoal de cada um, e essa Deus não se interfere. Nessa escolha, Deus não se interfere. Ele vai estar te chamando para orar através do Espírito Santo. Ele vai estar te chamando para ler Bíblia. Ele vai estar te chamando para o jejum. Ele vai estar te orientando de como fazer com a vida espiritual. E a partir dessa sensibilidade que você vai criando, ele vai te chamando para fazer outras coisas da sua vida que às vezes estão em aberto, que precisam ser organizadas. Mas eu venho nessa manhã falar para você que o espírito de loucura, ele tem tomado a igreja nos últimos tempos. E a palavra do Senhor está dizendo, aleluia, que foram pessoas que foram dormir. O que tem de errado dormir? O que tem de errado dormir? Não tem nada de errado você dormir. Mas com a lamparina vazia, isso é loucura. Porque estamos falando de eternidade. Não estamos falando de qualquer coisa. Nós estamos falando de eternidade. Estamos falando de um reino distante.
que nós não estamos ainda lá dentro e nós precisamos entrar pelas portas. Não tem como entrar pela janela, é pela porta principal. E Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição, estreito é o caminho a que conduz à salvação. Então, o espírito de loucura tem tomado as igrejas. Esse espírito de relaxo, esse espírito de vã confiança, de dizer: porque eu já estou com o meu pé dentro do céu. Vã confiança. Assistimos um filme que se chama O Peregrino, que fala assim, no final, quando tem um homem tinha que atravessar um rio da vida nadando, um rio para chegar na porta do céu. Esse filme vai mostrar o caminho todinho desses peregrinos. E tem um último peregrino que ele quer atravessar a rua não, ele quer atravessar o rio. E aquele rio era obrigatório atravessar a nado. E ele queria atravessar num barquinho, descansando, enquanto outros estavam nadando. Ele quer atravessar num barquinho. E quando ele chega lá na porta do céu, ele quer forçar a entrada dele. E aí ele não é recebido. E o Senhor fala: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. E aí o narrador do filme vai dizer que até na porta do céu tem uma porta para o inferno. Porque ali, naquele instante, aquele homem, ele não entrou. Aquele homem não entrou. E esse filme vem como alerta para a igreja. Vem como alerta para aquele que está brincando de ser crente. Para aquele que está brincando com revelação. Para aquele que está brincando com a frase Deus falou. Deus mandou dizer. Aleluias. Essa palavra vem como alerta para aquele que está descansando em tempo de guerra. Davi era tempo de guerra, não era tempo de descanso. Ele quis ficar no palácio. E quando ele fica no palácio, ele vê uma linda moça, casada, de sua varanda. Casada. E ele deseja aquela moça. O homem tinha a mulher que ele quisesse no reinado dele. Não, ele quis a proibida. Ele quis a que não devia. Ele quis a que não estava na história dele. A que não foi separada para ele. E aí, nós já sabemos tudo o que aconteceu. Loucura! Loucura, espírito de loucura! O homem perdeu um relacionamento tão lindo que ele tinha com o Senhor. A exaltação que Deus fez na vida dele, entrou um espírito de loucura. Quer dizer que agora você está chamando o pecado de loucura? Eu estou falando loucura. Porque estamos falando a pessoa querer perder a salvação dela. A pessoa não está no juízo perfeito. Estamos falando de sofrimento eterno. Estamos falando de um reinado de eternidade do nosso Senhor. De ruas feitas de ouro e de cristal. Não é qualquer coisa. Você não vai morar em qualquer lugar. Então não é qualquer coisa serve. Não é assim. Em Mateus 25, aleluia, irmãos, eu vou falar a verdade.
Eu não vou massagear nada. Eu não vou massagear, porque a minha salvação, eu não vou colocar ela em xeque para agradar ninguém. Aleluias. Glorificado é o nome do Senhor. Não importa. Aleluias. Contanto que a palavra do Senhor seja falada, anunciada. Em nome de Jesus, não importa o que vão falar, contanto que a mensagem seja anunciada. Em Mateus 25, as insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. Não levaram óleo. Como manter uma luz acesa sem óleo? Naquele tempo era assim. Hoje nós temos a eletricidade. E a eletricidade que nós temos, ela passa por vários processos até chegar até nós. E começa lá nas hidrelétricas. Então precisa de água para o condutor de energia. Meu Deus. E aí ela vai assim, ó. 5 delas eram insensatas. E 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Todos vão se cansar. Todos vão ter o momento da canseira. Todos vão querer descansar. Todo ser humano, ele vai ter suas limitações. E às vezes as limitações vai ser a canseira. A canseira do tempo. A canseira das dificuldades. Mas independente da forma que estivermos cansados ou sobrecarregados, nós não podemos deixar de carregar o óleo. Porque quando carregamos o óleo de Deus na nossa vida, toda sobrecarga fica suave. Porque o Senhor diz, o Senhor Jesus diz, que o jugo dele é leve. O fardo é suave. Aleluias. Porque ele vai aliviando os seus lombos. Vai aliviando a sua alma. Mas precisa de óleo. Não brinque com a sua salvação. Não se intrometa em assunto que não é seu. Não fica distraído com coisas que não te levarão ao que o Senhor tem para a tua vida. Não haja com loucura. É a sua salvação que está em jogo. Você não sabe quando, em que momento será o dia do cumprimento do seu ciclo. Você não sabe o dia da tua morte. Você não sabe o que está acontecendo dentro de você. Você não pode colocar um cabelo seu a ficar preto ou branco. Ah, mas eu pinto, eu estou falando da forma natural. Você não consegue controlar isso. Você conseguiu controlar seus cabelos brancos? Você conseguiu controlar os cabelos que caiu da sua cabeça? Não. Mas o Senhor, ele tem o controle de tudo. E eu nessa manhã eu falo novamente, não haja com loucura. Repreenda, ó Deus, todo espírito de loucura
essa procrastinação, essa preguiça que tem se levantado contra a tua vida, para você não ir em frente naquilo que Deus tem para você. Em nome de Jesus, toda prisão cai por terra hoje, porque a palavra está sendo ministrada, a palavra está chegando, tem gente de fora assistindo, aleluias, mas não quer declarar, essa palavra é para mim, por isso não entra. Mas Deus está contemplando esse coração, e em nome do Senhor Jesus, aleluia, a libertação nessa manhã, a mudança de vida, todo cativeiro cai por terra, em nome de Jesus. Cativeiro da vã confiança. Fé, o exercício de fé não é a vã confiança. Eu faço o que eu quiser, que Deus vai me salvar. Não. Tem uma moça aí que é polêmica e ela é envolvida com a pornografia. E ela disse que a salvação é pela fé, realmente é pela fé, não pela vã confiança. Porque a partir do momento que a pessoa não se aparta da aparência do mal, ela convida o mal para entrar. A pessoa, ela convida e vive na prática do pecado. Ela está vivendo uma loucura. A fé dela não é fé que ela tem. É vã confiança. Vã confiança vai levar muitas pessoas para o inferno. Sabe por quê? Porque a pessoa não reconhece os erros dela. A vã confiança, a pessoa não reconhece os erros dela. Uma pessoa com vã confiança, ela acha que tudo vai abrir para o caminho dela passar, sem esforço nenhum. Mas quando você lê a palavra de Deus, fala que a salvação vai ser tomada por esforço. Tem que querer. Fala sobre um atleta que está numa corrida, que está se preparando. Não é brincadeira falar de igreja. Não é brincadeira falar de salvação. Irmãos, quando me chamam de pastora, ao mesmo tempo que eu me sinto privilegiada, eu temo. Porque é sobre vida espiritual dos outros. É sobre cobrir alguém de oração. É sobre ensinar. É sobre ser exemplo para uma geração. Não é brincadeira isso aqui. Não é. É muito sério. Aleluias. Glória a Deus. Maravilha. Está no campo de batalha, desprotegido, sem camisa, sem armadura. É loucura. Está num campo de batalha sem óleo. Irmãos, eu vejo essa plataforma aqui. Tem muitas pessoas usadas por Deus sérias. Mas tem muitas pessoas também que estão assim, ó, lotadas de gente. Mas é visível o despreparo. É visível o perigo que está atravessando. O perigo que é porque está se colocando no campo de batalha. É muito sério. É muito sério. Sem a armadura, sem a arma correta. Apenas porque viu o outro fazendo. Mateus 25.
à meia-noite. O que significa? A hora passa, o tempo passa e a hora chega. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrar. Como que a gente vai se apresentar diante do Senhor? Como você vai se encontrar? Você vai deixar para a última hora? Você vai deixar tudo sempre para a última hora? Uma coisa é você deixar as coisas para a última hora nessa vida. E também você tem penalidade por isso. Deixa para a última hora lavar louça, deixa para a última hora fazer isso, aquilo, outro. Suas coisas do seu dia a dia. Chega atrasado nos lugares, faz isso. Você vai sofrer penalidade com isso. Não vai ficar assim. Sofre penalidade, perde oportunidades. Menina, eu vou te contar uma coisinha boba da minha vida. Que aconteceu? Tem uns 2, 3 anos. Não mais. Uns 5 anos para trás. Eu atrasei. A conta de luz era muito pouquinha. E aí eu nem estava dando muita bola. Atrasava a conta. Na época a conta era pouquinha, né? Quando a luz ainda não era tão cara. E aí eu não pagava pontualmente. E aí saiu uma lei da linha branca. E eu precisava muito de uma geladeira. E a minha geladeira estava quebrada. E eu precisava muito de uma geladeira. E aí saiu essa oportunidade de desconto na linha branca, que era um acordo da Enel com o governo. Então, para comprar lavadora, na época eu tinha lavadora, né? Lavadora, geladeira, ar-condicionado da linha branca, ganhava um excelente desconto. E aí o que acontece? Quando aconteceu isso, e eram algumas coisas, não eram muitas unidades, eram poucas unidades da loja, então esvaziava muito rápido o estoque, vendia tudo. Eu fui toda alegre e contente, liguei e perguntei para a moça. Ela falou assim, a sua conta de luz está em dia? Porque se ela estiver em dia, eu já separo aqui para você. E aí você só vem pagar. Aí, não, estava atrasado. Aí lá vai eu pagar, na época não tinha Pix. Aí 3 dias para compensar a conta. E nesses 3 dias para compensar a conta, foi o tempo suficiente para eu não conseguir comprar minha geladeira daquela época. Aí você fala, mas foi a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus era que eu comprasse mais barata, não comprasse mais cara. Certeza, certeza. Que Ele preparou isso para mim e aí Ele me ensinou com isso. Tenho certeza que Ele tinha preparado essa promoção. Uma geladeira que custava 3 mil, 4 mil, eu pagava metade do preço. A geladeira que eu tenho hoje, naquela época, eu teria pago uns R$1.800. E ainda em 12 vezes. Você entender aonde eu quero chegar sobre deixar as coisas para a última hora. Aqui na Terra, a gente tem a penalidade da perca, mas depois a gente recupera. Mas na eternidade, não tem segunda chance. Quando Jesus voltar, não tem segunda chance. A penalidade será o afastamento de Deus. A penalidade será... Nem gosto de ficar falando sobre isso. Mas são caminhos que a própria pessoa escolheu. Você está entendendo onde eu quero dizer para você? Aqui nós sofremos penalidades quando perdemos oportunidades. Mas diante de Deus, nós não podemos perder de vista, não podemos perder o olhar, de estar com o olhar fixo em Jesus Cristo, buscando de Deus o crescimento espiritual, buscando de Deus, aleluia, a autoridade que vem dele, buscando dele o óleo que cobre a sua cabeça. Sabe por quê? Muitos pensamentos estão invadindo a sua cabeça
que muitas das vezes esses pensamentos intrusivos vêm contra a sua vida, é falta de óleo. Porque quando você tem óleo, o óleo te protege. O óleo é unção. Quando está muito pensamento atravessado, muita velocidade nos pensamentos, velocidade nos pensamentos para o mal, para o pecado, para a dúvida, para a desconfiança, essa velocidade toda é falta de óleo. E aí começa a entrar comichões nos ouvidos. Se entrar comichões nos ouvidos, não aguenta ouvir a palavra, irrita, a pessoa, ela já está indo por um caminho de queda. Porque se a palavra não tiver espaço para te libertar, é queda. É a palavra quem liberta. E o Senhor me traz nessa manhã para falar para você, 5 delas eram insensatas. Saia um pouco e observe a insensatez. Saia de cena e começa a ver as insensatez que se apresentam no seu coração, na sua mente. Do nada, os pensamentos intrusivos, eles querem criar força. Mas você fala, Senhor, repreenda esse negócio, porque o Senhor me lava de todo o pecado. Eu confio no Senhor. Tem noção das coisas que estão rodeando por aí? Então não haja com loucura. Peça para Deus repreender todo espírito de loucura. Em nome de Jesus Cristo. Deus de poder. Vai de encontro agora a essa casa. Vai de encontro agora a esse coração, essa família. Em nome de Jesus, Senhor, alcança essa família. Alcança, Senhor, aquele que está indo pelo caminho de horror, pelo caminho do pecado. Porque a loucura está aí. Quando as pessoas estão invertendo as coisas. Começa a dizer que o amargo é bom. Meu Deus. Deus de poder. Quando começa a falar que fonte amarga é boa para se beber. Meu Deus. Pai amado. Aquele que está trocando a segurança da sua casa por uma insegurança no mundo. Meu Deus. Vai visitando agora. Todo espírito de loucura, Pai. Joga por terra. Em nome de Jesus. À meia-noite. Ouviu-se um grito. Aleluia. Você sempre vai ouvir a anunciação que Jesus está voltando. Não é apenas uma anunciação, é uma verdade. Você sempre haverá uma voz que clama no deserto. Sempre haverá um remanescente. Sempre haverá alguém que está dizendo, desperta. Vai aparecer. Porque a palavra do Senhor fala, se vocês não clamarem, até essas pedras clamarão. Então não depende de mim, de você para clamar, não. E nós iremos entrar na situação certa. Nós vamos entrar na condução certa. Não distraia. Não para. Fica aí voando nos seus pensamentos, pra você ver o que acontece. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar. Nossa, já passei da hora, já era para ter terminado. O noivo demorou para chegar. Aqui. E todas ficaram com sono e adormeceram. Todo mundo vai ficar cansado. Todo mundo vai querer dormir. Mas não dá para você dormir se tem coisa para fazer. Eu não consigo dormir, descansar,
se tem alguma coisa para me fazer. E principalmente orar. Eu vou orar, e se tiver coisa para fazer, fica ali. Ah, tem com isso para fazer, tem aquilo outro para fazer. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Gente que vive na reserva. Gente que vive na reserva do azeite vai ser pego numa hora complicada. Não deixe para depois o que você precisa fazer hoje. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Não, não, não posso. Eu não posso. Eu não posso dar minha salvação para você. O meu tempo, o meu óleo é valioso. É isso aqui. Ó. O meu tempo, o meu óleo, o meu relacionamento com Deus é precioso. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Sabe o que é? Gente que não quer pagar o preço. As pessoas que vivem na reserva do azeite são pessoas que não querem pagar o preço. Pessoas que não querem se comprometer. Pessoas que não querem dar a cara a tapa. E aí quer que o outro ou a outra faça por ela. E a palavra está dizendo: vão comprar óleo para vocês. Sabe o que é isso? Vá pagar o preço. Vá pagar o preço. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. Na hora que elas se decidiram, chega Jesus. Na hora que se decide, a hora que acorda. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. Então elas até tentaram, mas esperaram demais. O tempo passou. O tempo vai passar, irmãos. Para mim, para você, para todos nós. O tempo, ele não espera ninguém. O tempo está passando. Quando nós estamos falando Jesus está voltando, estamos afirmando que a hora é chegada. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estamos dizendo aqui nessa manhã, as virgens estavam preparadas, entraram com ele para um banquete nupcial. Irmão, você tem noção do que é Jesus pegar na sua mão e te levar junto com ele? Essa é minha, esse é meu. Você tem noção disso? Essa honra. Porque o que acontece quando um noivo vai casar com a noiva? O que ele faz? Naqueles tempos passados, pegava a moça pela mão e colocava no lombo do cavalo e ia embora. E o que nós vemos nos casamentos? A noiva entra e o noivo já está esperando. E no nosso contexto é diferente. A noiva está esperando e o noivo entra. O nosso contexto de espera é diferente. A noiva já está preparada, está adornada e ela está esperando. E o noivo entra pelas portas. Pega na mão dessa noiva e leva. Você tem noção
E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. Não deu tempo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Vigia. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Todos os dias, irmãos, pode ser a volta de Jesus. A volta de Jesus pode acontecer daqui a pouco. Eu posso terminar essa live, Jesus pode voltar. Agora eu te pergunto, como está seu coração? Como está a sua vida? Como está o meu coração? Como está a minha vida? Eu me pergunto agora. Eu te perguntei, agora eu me pergunto. Não é em vão que eu estou aqui. Não haja com loucura. Não negocie a sua salvação, porque você não vai ficar para semente aqui nessa terra. Nós nos esforçamos muito pelas nossas famílias, pelo nosso trabalho. Nós nos esforçamos com tanta coisa que não faz sentido. Mas nós não nos esforçamos para aquilo que não é perecível. Nós nos esforçamos muito para o que é perecível, para as coisas que perecem. Mas para o que é eterno, nós somos vagarosos demais. Eu falo isso baseado na minha própria vida. Que às vezes eu sou vagarosa assim no reino. Trabalhamos muito, preocupamos muito pelo que perece. Alguns sacrifícios que você fez nas empresas que você trabalhou, as pessoas nem lembram mais. E as marcas estão aí em você. Eu me lembro, há uns tempos deu umas dores no meu pé. E esse tempo me foi um tempo para refletir. Comecei a recordar quando eu ia tomar o ônibus, saia correndo, que nem uma louca, para não chegar atrasada. Atravessando, caindo no meio da rua e correndo atrás de ônibus, eu já fiz tudo isso. 2 ônibus para tomar e aquela correria, aquele desespero. Nem lembram que eu existo. O dono da empresa nem sabia que eu existia. Uma grande construtora. E fazendo todo aquele sacrifício para caminhar para o errado. Ah, mas você não estava trabalhando para o seu trabalho? Sim. Glória a Deus. Mas quando é para Deus, nós não temos a mesma disposição. Nós não temos a mesma correria. Nós somos mais vagarosos. Nós duvidamos mais. Acreditamos mais num salário mísero, porque qualquer salário dessa terra é um salário mísero. Nós confiamos mais, acreditamos mais no salário mísero que a terra tem para oferecer do que o salário da salvação. Nós colocamos em xeque, irmãos, a nossa salvação todos os dias. Com os nossos comportamentos, nossos posicionamentos, nós somos pessoas difíceis de lidar, irmãos. Ninguém é santo aqui, não. Eu tenho cara de santinha, mas eu não sou santinho. Alguns falam, nossa, tem cara de santinha. Não, não é. Não é um anjo que está aqui, não. É um ser humano cheio de limitação. Um ser humano falho. Que está sendo trabalhado todos os dias. Tem sido amassado. Para entender, para a compreensão
que precisa ter óleo, que precisa ser extraído óleo fresco, todos os dias. Então, Jesus, ele está nos chamando para reagir. Jesus me trouxe nessa manhã aqui para falar comigo. Vamos falar de mim. Reage. Eu vou falar de mim, eu não posso falar de ninguém. Eu não convivo com vocês. Mas através do que ele fala comigo, eu acredito que ele está falando com você também. Reage. Reage. Você não é chamado para ter folhas. Você é chamado para ter frutos. Você precisa frutificar. Já era para eu ter terminado a live. Eu falei que ia terminar 8 horas. Eu tô aqui. Você é chamado para frutificar. Nós somos chamados para mudança. Nós somos chamados para transformação. Nós somos chamados para uma nova mentalidade. Aleluia. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Irmãos, tem noção dessa frase, como ela é forte? Acho que você não tem noção. Você não está entendendo ainda. Aleluia. A sua vida cristã, que às vezes ela fica numa gangorra. Uma hora tá bem, outra hora tá mal. Outra hora tá bem, sobe e desce, sobe e desce. Essa gangorra emocional. Por causa dos problemas da vida. Você e eu não somos chamados para viver nessa gangorra espiritual. Nós não somos chamados para viver assim. Irmãos, é a frase mais terrível, mais humilhante, mais dolorosa. Imagina você. Você vai num casamento e você entra de penetra naquele casamento. E na hora de cumprimentar os noivos, sair cumprimentando os convidados, e aí você quer dar uma, ou eu, mas quer dar uma, que conhece os noivos. Porque os convidados estão olhando, estão observando, falam, mas ele não tá com cara que ele ou ela foi convidado. Aí a gente quer se disfarçar como convidado da festa. De repente precisa de um selo. Hoje, para entrar nos buffets, tem que ter uma pulseirinha, né? Para entrar nos buffets, tem que ter uma pulseirinha para identificar que a pessoa é da festa. Algumas festas até tem a pulseirinha colorida, que dependendo da cor, aquele ali é o anfitrião, aquele ali é a mãe do anfitrião, não é? Tem essas coisas? Aquela ali é a noiva, para identificar. E a pessoa que está de penetra não tem. Agora imagina a pessoa lá, tentando disfarçar, está até bem vestido, está até organizado. Mas na hora que o noivo passa, fala, quem é você? Na frente de todo mundo. Eu não te conheço. Eu não me lembro ter te convidado. Irmãos, não é humilhante passar por uma situação dessa? Aí a pessoa fala, nunca passei por tanta humilhação na minha vida. E essa aqui? Saber que não foi convidado para a festa por negligência.
por falta de compromisso. Pensa, a pessoa, ela não entrar na festa, nas bodas do Cordeiro, na festa mais aguardada da humanidade, no grande encontro do noivo com a noiva, o dia das bodas, o dia da mudança de uma casa para outra, para a casa da eternidade. Imagina um lugar que não terá fim, um lugar que não vai ter choro, um lugar que não vai ter mais angústia, que não haverá morte, que não haverá tristeza, que não haverá dor, que não haverá o desprezo, que não vai haver tanta coisa ruim que a gente vê no mundo. Um lugar de glória, um lugar de santidade, um lugar de luz, um lugar onde a luz ilumina e tudo fica transparente diante desta luz. Aleluia. O pecado, ele nunca fica transparente. Ele fica manchado. Mas os que confiam no Senhor renovarão suas forças. Correrão e não se cansarão, e voarão como águias. Imagina! Por isso que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Porque é um lugar que não entrará pecado, um lugar que não entrará mancha. O sangue de Jesus te cobrindo. Aleluias. Ele, aleluia, deixa todo o seu ser transparente diante do Pai. Diante do Pai é tudo limpo através do sangue de Cristo. Aleluia. O sangue de Jesus te purificou. Então dá valor para esse sangue. Dá valor para essa entrega. Dá valor porque ele foi uma oferta a favor da tua e da minha vida. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não os conheço. Eu não as conheço. Isso é terrível, irmãos. É a frase mais dolorida, mais angustiante que uma pessoa pode ouvir. Não brinque com a sua vida espiritual. Não brinque com a sua salvação. Não brinque de ser crente. Mas na última hora, o Senhor me perdoa. Você não sabe. Porque se foi dado oportunidades que não foram aproveitadas, não podemos afirmar isso. Nós confiamos na misericórdia de Deus. Nós confiamos no amor dele. Mas nós não podemos tentar o Senhor. Aleluia. Quantas vezes vidas têm recebido oportunidades de salvação, oportunidades para voltar para os caminhos do Senhor, para aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. E muitos dizem: ainda não é a minha hora. Quando será a hora? Na hora de ouvir essa frase dolorida, na hora de ouvir a frase: apartai-vos de mim, que não vos conheço.
Essa é a hora certa? Essa é a hora certa para batizar? Essa é a hora certa para aceitar Jesus? Essa é a hora para mudar de vida? Aleluias. Fica a pergunta. Irmãos, já era para ter terminado essa live. O Senhor está chamando alguém aqui. O Senhor está dando oportunidade. Não brinque com as oportunidades que Deus está te dando. Salvação é coisa séria. Eternidade é uma coisa séria. Você não vai levar para o céu essa mágoa que você carrega no seu coração. Se você quer ficar com ela, te prepara, porque não tem coisa boa. Se você prefere o seu ego mais do que a salvação de Deus, se prepara, porque Deus não vai agir na tua vida. Se o seu ego for maior, a sua mágoa for maior, a sua preguiça espiritual for maior, se prepara para ouvir essa frase. Esteja pronto para ouvir. Mas se você não quer ouvir isso, se você quer alegrar o coração de Deus, reage. 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 Há uma palavra que o Senhor me deu ontem, que se encontra em Lucas, capítulo 21, no versículo 34. E eu vou ler para você. Irmãos, já era para ter terminado. Eu coloquei no meu coração 30 minutos. Mas aprova o Senhor eu estar aqui. Se você puder compartilhar. O dono de uma vinha foi buscar frutos naquela figueira. E a figueira, ela não produzia frutos. Há mais de 3 anos, o dono da vinha ia lá buscar frutos, mas não encontrava. E aí o momento, ele fala, já faz 3 anos, corte-a. Para que usar a terra inutilmente? Porque ela se negava a frutificar. Uma árvore, ela é chamada para frutificar. Dar frutos tem que ser natural da árvore. E aí, chega o vinhanteiro, fala, não, dá mais uma chance. Eu vou cuidar mais um pouco. Dá mais um ano. Mais um espaço de tempo. Aleluia. Eu vou adubar. Eu vou cuidar. Vou fortalecer. Vamos tentar. Vamos tentar mais um pouco. Quantas oportunidades que Deus tem nos dado. Jesus chegou até o Pai e falou, vamos tentar mais um pouco. Jesus chegou até o Pai e falou, dá mais uma oportunidade para ele. Dá mais uma oportunidade para ela. Aleluia. Aleluia. Para que possam dar frutos. Para que possam reagir. Deus já fez tudo para você. E o Senhor me leva para falar por que você para. Por que você se distrai. Eu estou com você todos os dias. Até a consumação dos séculos.
Aleluia. Eu estou com você todos os dias. Todos os dias. Eu estou com você. Deixei o meu espírito com você para que você dê muito fruto. Para que você dê muito fruto. Aleluia. Eu estou sentindo Deus neste lugar. Deus está neste lugar. Deus está visitando a tua casa. Deus está visitando a tua história. Deus está mudando o cenário. Tem coração quebrantado nessa manhã diante do Senhor. E o coração contrito, Ele não desprezará. E não te despreza. Mas reage. Por favor, reage. Repreenda todo espírito de loucura contra a sua vida. Há um mover de Deus nesse lugar. Há um mover de libertação. Há um mover de libertação, de cura, de milagre, de transformação. Se você recebe essa vitória, fala: eu recebo. Eu recebo em nome de Jesus.